Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista Especial de Eleições. Hoje recebendo aqui o candidato a prefeito de Rio Branco, Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade, que é o nosso entrevistado nessa última rodada de entrevistas da TV Gazeta, antes do nosso debate, que é domingo, hein? Domingo você acompanha ao vivo o debate aqui à noite, às 9h45, depois do Domingo Espetacular. Antes de continuar minha conversa com o candidato, deixa eu dar um recado aqui para você que acompanha a nossa programação. Olha, falar do Acre Clube de Vantagens. Você já sabe como é fácil participar dos sorteios do Acre Clube. É só você comprar acima de R$30 nas lojas participantes que você recebe os cupons, preenche, deposita na urna e é só torcer. Os sorteios acontecem no programa Gazeta Alerta, aqui da TV Gazeta. Todo dia tem sorteio de R$1.000 e o ganhador recebe um cartão de crédito com R$1.000 para gastar como quiser. E as lojas participantes são Recol Farma, Barriga Verde, OK Magazine, Supermercados Pague Pouco e Postos Líder e Floresta. Participe da promoção, compre nessas lojas e você vai ter chance de ganhar R$1.000 todos os dias. Muito bem, seguindo aqui com o nosso entrevistado, o candidato Carlos Gomes da Rede. Candidato, eu introduzi no bloco passado o assunto principal, o eixo central do seu plano de governo, que é a sustentabilidade. Mas é um tema muito complexo, muito amplo, muito vasto. Vamos tentar adequar esse termo à gestão pública, né? A gestão municipal. Quais seriam, então, as áreas onde a sustentabilidade poderia ser implementada? A sustentabilidade está em todas as áreas. Mas de forma específica, para a gente ter noção melhor do que seria a sustentabilidade na administração pública, Rogério, nós temos uma meta entre 2017 e 2020 reduzir em 40% a utilização de energia não renovável. Isso significa dizer que a gente vai economizar receita para a Prefeitura de Rio Branco, porque se a gente diversifica essa matriz energética, se a gente para de utilizar essa energia não renovável e utiliza placas solares, a gente pode zerar grande parte da energia produzida e consumida na administração pública. Mas não somente isso. Hoje, com a crise aí do Rio Acre, né, com essa situação deplorável que se encontra no nosso rio, utilizar da água na administração pública de forma eficiente, responsável, séria, a gente consegue ter uma sustentabilidade no gasto disso tudo. Não só no consumo, mas sobretudo na parte financeira. O que não representa muita coisa, água e luz, mas já é alguma coisa. Mas no aspecto mais geral, como se daria a prática sustentável dentro da gestão? Rogério, de forma muito tranquila, quando a gente propõe cortar 70% dos cargos comissionados da Prefeitura de Rio Branco para gerar uma receita para atender áreas como saúde e educação, isso é sustentável. É você ter o orçamento público, gastar de forma séria e responsável e atender aquilo que efetivamente traz retorno para a população. Então eu falo para você que está em casa, de forma muito tranquila, que nós vamos cortar 70% dos cargos comissionados da Prefeitura de Rio Branco. Atualmente, nós temos 604 cargos comissionados na Prefeitura. Isso gera uma receita para a administração de aproximadamente R$130 milhões. Cortar 70% significa uma receita, uma economia para a Prefeitura de Rio Branco de aproximadamente R$78 milhões. Isso é ser sustentável na administração pública. É cortar aquilo que é desnecessário. E aí a gente não está falando que vai cortar e deixar os espaços sem o corpo de trabalho que é necessário para funcionar os serviços básicos da administração. Mas aquilo que não for possível cortar efetivamente, a gente vai promover concurso público, porque aí você torna sustentável a vivência do trabalhador, do servidor público, que não é assediado, que não sofre com a perseguição política e que pode exercer a sua cidadania de forma livre. Pois bem, vários candidatos dizem que vão cortar cargos comissionados. Mas vejamos, a rede não se enquadra no que eu vou falar agora, mas as demais candidaturas, todas elas têm um leque de partidos, têm aliados e estão num sistema político que é o brasileiro, onde se tem o governo de coalizão, que você não se elege sozinho e muito menos governa sozinho, porque tem uma Câmara Municipal, tem uma Assembleia, tem um Senado, tem uma Câmara Federal, onde os interesses partidários se sobrepõem. Aí eu quero perguntar para o candidato, e vou perguntar sempre para os outros, como que esse corte de cargos comissionados vai se efetivar e quando os aliados pedirem espaço no governo, para onde é que eles vão? Ô, Rogério, é importante a gente deixar claro uma coisa. A forma como se ganha determina como se governa. Obviamente que tem forças políticas e partidos que fazem aliança em torno da divisão do Estado. E aí não vai ser diferente com o que aconteceu na Petrobras, com o que aconteceu em outros setores da administração pública, como recentemente a gente teve um escândalo na Prefeitura de Rio Branco em razão de gasolinas, de combustível. Então essa forma de ganhar
a prefeitura, o governo do estado e o Brasil loteando aquilo que é de interesse público para que cada partido ou até facção criminosa possa chamar de seu, utilizando daquilo que é público para beneficiar famílias, grupos políticos, partidos, para enriquecer ilicitamente em prejuízo da sociedade. Esse tipo de política, esse tipo de postura, esse tipo de prática não representa a rede. Se a gente ganhar, a gente quer ganhar com o que há de mais importante para a sociedade. Mas deixa eu concluir a sua indagação. Como é que se governa? A gente pode priorizar os núcleos vivos da sociedade, dialogar com as pessoas. Eu tenho certeza que de todos os vereadores que vão se reeleger e se eleger, muitos deles têm compromisso com aquilo que é público. Essa cultura do toma lá da cá, ela já mostrou a que ponto chega e quais são os prejuízos que o Brasil está passando. Não só o Brasil, mas o Acre e Rio Branco. Os prejuízos hoje na área econômica são em razão desse tipo de política, que faz chantagem ao governo, que aprova pautas bombas para retroceder. Então esse tipo de postura, esse tipo de prática não nos representa. Difícil governar numa outra perspectiva? Mas não é impossível. O candidato, então me diga, por que os candidatos que adotam essa linha de rompimento total com esse modelo, por que eles sempre são os últimos colocados nas pesquisas e nos resultados? Bom, isso é um critério que a população define, eu não tenho como fazer uma leitura do que a população define, mas eu posso fazer uma leitura daquilo que é o meu compromisso enquanto candidato. Eu prefiro, Rogério, perder ganhando de forma digna, consciente, na certeza de que eu vou poder andar e falar com as pessoas que votaram em mim, mas não só com essas pessoas, de que eu fiz o bom combate, de que eu discuti no campo das ideias, de que eu não prometi aquilo que eu não poderia cumprir, e de que eu não fiz de forma obscura, na calada da noite, arranjos políticos, dividindo secretarias, diretorias, dando assessoria para um, secretaria para outro, em prejuízo de você que está em casa, de você que é negligenciado com a falta de políticas públicas em razão dessa forma de fazer política. Eu prefiro perder ganhando de forma digna, tranquila, consciente, do que ser mais um nesse processo político e ser mais do mesmo. Candidato. Se for para ser mais do mesmo, a candidatura da rede não tem razão de existência e não faz sentido. Senhor... Não é melhor a gente ser diferente no campo das ideias, sabendo do desafio que a gente tem, mas na certeza de que a nossa contribuição será dada. O senhor que se interessa por política deve ter acompanhado, se não de forma presencial, se não viveu isso, mas certamente pesquisou. No Brasil nós tivemos um fenômeno histórico e que é atual, de certo modo, que foi o Partido dos Trabalhadores de ter nascido e se criado com esse discurso que o senhor apresenta e chegou onde chegou. O resultado está aí, ninguém precisa repetir a história. Ou seja, qual a segurança que nós temos de que a rede de sustentabilidade não pode passar por um processo semelhante? Rogério, eu acho que é algo fundamental nisso tudo e a história própria nos reforça isso. A gente tem que pelo menos ter a capacidade de aprender com os nossos erros. Pelo menos isso é básico e fundamental para que a gente possa ter uma caminhada diferente dessas experiências fracassadas que a gente teve. A rede não é uma igreja e nem tem a pretensão de ser. A gente tem que ter a consciência de que a rede é uma proposta, é uma ferramenta político-partidária que está em construção para dar a sua contribuição. E eu espero, sinceramente, que a gente possa fazer essa contribuição naquilo que a gente se propõe, respeitando o que é público, discutindo no campo das ideias, mas sobretudo de forma honesta, propositiva, ética e decente. Essa falência aí política, essa falta de ética, é o que nos motivou, Rogério, a ter a rede de sustentabilidade. Sem entrar no mérito dos outros partidos, o PT, o PMDB, o PSDB, todos têm a sua história, já deram a sua contribuição, a gente precisa reconhecer isso, mas infelizmente entraram por outros caminhos que é a manutenção do projeto de poder, a manutenção do status quo, e isso, lamentavelmente, não representa não só a mim que estou na rede, não só as outras pessoas que estão na rede, mas muitas outras pessoas que não estão em partido, que não estão na rede e que podem ver na rede uma possibilidade de transformação social, diferentemente dessas experiências fracassadas. Candidato, o senhor vem do meio universitário, o seu vice também, quer dizer, o senhor dialoga muito com a academia, com a universidade. Como é que o senhor vê, dentro da sustentabilidade, a questão de se privilegiar o mérito? Quer dizer, a pessoa não ser apenas um militante político, mas ser, sobretudo, um técnico capaz de executar determinadas tarefas. A meritocracia, como é que o senhor vê isso dentro da gestão? O Rogério, ela é importante, mas a gente precisa fazer um debate muito mais profundo sobre a meritocracia. Porque discutir o mérito, sem discutir a desigualdade social, a falta de oportunidade, as condições que muitas pessoas não têm, é ser injusto. Então, cobrar de uma parcela da população algo que não é ofertado a ela, é lamentável. Vou te dar um exemplo muito básico. Você comparar um aluno que estuda em Santa Rosa do Purus para um aluno que estuda numa escola marista de Brasília, por exemplo, ou numa outra escola
que seja no Sudeste, é desigualdade. Então, como é que você vai querer que um aluno da rede pública do estado do Acre possa disputar em reais condições que um aluno do Sudeste do país? Se você pega as vagas de medicina e direito da Universidade Federal do Acre, sobretudo as vagas de direito, majoritariamente elas são de alunos de outros estados. Eu não estou criticando os alunos de outros estados, porque se passaram foi porque tiveram as condições mínimas e básicas para que pudessem estar na universidade pública gratuita e de qualidade. Mas a gente precisa ofertar para essa população as mesmas igualdades que essa geração aí está ocupando. Então, meritocracia ela é importante, mas há outros aspectos por trás que a gente precisa levar em consideração. Porque senão a gente fica só fazendo o discurso da meritocracia sem bater efetivamente no problema da sociedade, que são as desigualdades e os problemas. Mas, por exemplo, se o candidato da rede for eleito prefeito de Rio Branco, ele vai ter que escolher auxiliares. E não vai dar tempo de implantar esse discurso para que os auxiliares estejam prontos. Você tá falando Como é que o senhor vai montar o seu governo se for eleito? Aí você está perguntando de meritocracia, eu estou fazendo uma discussão muito mais ampla de sociedade. Vamos restringir mais. Agora, quando a gente pensa a estrutura da administração pública, a gente tem de ter pessoas capacitadas para gerir aquilo que é público. É importante que a pessoa que esteja na saúde, na mobilidade urbana, na infraestrutura, que esteja na educação, tenha competência, tenha acúmulo acadêmico, empírico e de vida para contribuir nessas áreas. Inclusive, na nossa gestão, todas as pessoas serão capacitadas para trabalhar na administração pública. E isso não é uma pauta minha do Carlos, isso é uma pauta da rede. A rede nacional tem essa preocupação de capacitar as pessoas para que elas possam desenvolver as suas habilidades e dar a sua contribuição dentro da administração pública. Candidato, mas, para além disso... Nosso tempo esgotou, o senhor faz uma pausa, em seguida, no próximo bloco, o senhor conclui a sua resposta, a gente faz um intervalo, mais um, rapidinho, um instante só, voltamos já.